Muito bem, queridos. Então, vamos dar continuidade aqui na ideia do que nós temos tratado como doutrinas fundamentais, que são aquelas doutrinas das quais um crente não vai crescer espiritualmente se ele não conhecer. Então, a ideia aqui é um alimento sólido, básico, que todo crente precisa desejar, que todo crente precisa ter. Então, aqui a gente está tratando a respeito da bibliologia, a doutrina fundamental a respeito das Escrituras. Já falamos aqui bastante a respeito disso, e no último encontro a gente falou a respeito da inspiração. E esse foi o conceito básico que nós tratamos a respeito da inspiração. Por inspiração, queremos dizer que a Bíblia veio a partir de Deus e ela tem esse caráter único, porque nenhum outro livro foi inspirado por Deus. E ao fazer isso, Deus usou pessoas reais, no tempo e no espaço, fazendo assim com que essas pessoas fossem instrumentos dele em suas mãos. Então aqui ficou bem claro, bem definido a ideia do que é inspiração. Essa palavrinha inspiração na língua original, ela tem literalmente a ideia de soprado por Deus. Então algo que veio do próprio Deus. E, em outras palavras, se a Bíblia é soprada por Deus, inspirada por Deus, ela vem do próprio Deus. E isso é um motivo muito importante de nós olharmos e, quando olharmos isso, pensarmos a respeito. O que eu quero dizer com isso? Se nós pensarmos que a inspiração bíblica é vinda do próprio Deus, nós precisamos conhecer algumas coisas a respeito disso. Quais coisas que eu gostaria de destacar aqui com vocês? Primeira, ela foi escrita em 13 idiomas. Então, existem algumas características que são extremamente interessantes e importantes. Ela foi escrita por mais de 40 autores. Então, você imagina, 13 idiomas, 40 autores, por um período de mais de 1.600 anos. Então, imagina, uma história sendo feita por mais de 1.600 anos relatada. O tempo que a Bíblia narra é muito maior do que isso, né? Vocês devem lembrar que Gênesis vai narrar a criação do mundo. Porém, a escrita do texto bíblico é esse período aqui de mais de 1.600 anos. E o que é interessante de tudo isso? Que mesmo com essas características particulares, ela tem uma história, um traço histórico que fala a respeito do plano de Deus para resgatar a humanidade caída. Então você vai ter lá o princípio, a criação, depois nós vamos ter a queda, depois nós vamos ter a redenção e por último a consumação. Esses são os 4 pilares da cosmovisão cristã, que é o quê? São os pontos que são norteadores para a fé cristã. A Bíblia, ela ensina a respeito da criação. A Bíblia ensina a respeito de algo que deu errado, que chama-se queda. Depois a Bíblia fala, ela ensina a respeito do que Deus fez para resgatar os seres humanos que caíram. É o que nós chamamos de redenção. E por fim ela narra o final da história, aquilo que nós chamamos de consumação. Olha que interessante. Todas as pessoas têm uma cosmovisão e ela tem esses pilares. A maioria das pessoas talvez não tenha bem definido esses pontos, mas todo ser humano tem uma ideia de criação, uma ideia do que deu errado, uma ideia de como fazemos para resgatar do erro e uma ideia de final. Filmes, desenhos, ideologias políticas, todos. A diferença nossa é que nós, como crentes, temos a Bíblia como nosso norteador de cosmovisão. Certo? Então, aqui eu gostaria de fazer aqui uma perguntinha importante. Por quê? Porque quando nós nos tornamos crentes, existem algumas pessoas aí fora, descrentes, que eles acham que um crente não tem cérebro. Por quê? Muito se dá em nome de pessoas que fazem mau uso do cristianismo ou da parte evangélica, e eles trazem uma ideia que não precisa ser inteligente, não precisa estudar. E isso é mentira. A Bíblia, em momento nenhum, fala assim, olha, não estude. O Senhor Jesus jamais ensinou, coloque o seu cérebro numa prateleira e venha só com o coração. Não, amar a Deus com a mente, alma e coração. Todo entendimento,
Nós somos um ser único. Em que sentido? Nós não separamos, não devemos separar a nossa afeição do coração daquilo que a nossa mente sabe. Pelo contrário, ambos devem estar cativos à palavra de Deus. Então isso é importante. Então uma das perguntas que é justa ser feita, é justa, e se você não fez, ainda bem que você não fez, mas se você já fez, não se sinta culpado, porque isso é uma pergunta lícita. Podemos confiar na autenticidade da Bíblia? Podemos. Ela é verdadeira? Então uma resposta rápida seria assim, isso não se discute, tem que confiar e pronto. Não, não é assim. Então, por que não é assim? Porque Deus nos ensina a respeito disso. E o mais importante é que, por justamente nós podermos detectar se é autêntica e verdadeira, que nós podemos crer com todo o nosso coração, entendimento e alma. Você pode de fato depositar a sua esperança no que está escrito. Isso é muito importante. Por quê? Porque se você não puder confiar no que está escrito, você vai viver uma vida em dúvida. Por que eu creio? Porque me falaram que é o melhor. Ok, mas será que isso dá para detectar? Então, a Bíblia afirma ser inspirada, soprada por Deus. E o texto que nós sempre vamos lembrar é esse de 2 Timóteo 3,16. Então, o ponto aqui é o seguinte: se ela afirma ser inspirada por Deus, nós temos algumas considerações a respeito da inspiração. Isso é uma tarefa aqui de intelecto, a nossa mente. Agora nós vamos pensar coisas que nós precisamos entender. Então não é aqui você não vai escutar, nem de mim, nem do pastor Fernando, falando assim, aceite goela abaixo. Você não deve ser esse tipo de crente. Você deve ser um crente que questiona, mas quando a palavra de Deus lhe explica, você deve ser submisso a ela. Certo? Então assim, eu não estou aqui incentivando uma rebeldia teológica. Eu não concordo com nada. Não, se a Bíblia lhe explicou e ficou bem explicado, se submeta. Muitas vezes seus costumes, sua tradição, elas devem estar debaixo da subordinação bíblica. É assim que pensa um crente. Então, se a Bíblia é soprada por Deus, olha essas alegações aqui, esses pontos que são importantes. Em primeiro lugar, então todas as alegações que ela faz são verdadeiras. Se ela vem de Deus, se ela realmente é inspirada por Deus, nós podemos confiar que ela é verdade. Porque Deus é um Deus de verdade. E se a Bíblia vem de Deus, o raciocínio lógico é que ela é verdadeira. Também nós sabemos que se a Bíblia é soprada por Deus, nós sabemos que todas as coisas elas vieram a existir com um objetivo ao invés de não existirem. Isso é a ideia da criação. Por que algumas pessoas não sabem o que aconteceu no princípio? Porque elas não têm a Bíblia como sua base de referência. A Bíblia nos ensina como começou todas as coisas. Nós sabemos que Deus criou as coisas ex nihilo, do nada. Deus fez as coisas existirem por meio da sua palavra, do seu poder. Diferente do que nós vemos hoje em dia, as pessoas inventando, criadores, cientistas e tudo mais, e graças a Deus por isso, por essa graça comum, mas eles não inventam nada a partir do nada. Somente Deus inventou a partir do nada. Do nada é não existir e passar a existir. Certo? Então, se a Bíblia é soprada por Deus, nós sabemos por que as coisas existem ao invés de nada existir. Você já parou para pensar que uma pessoa que não tenha Deus por meio da palavra dele como a base, ela fica aqui tateando no escuro. Ela fica se questionando. Ela pergunta assim, mas por que as coisas existem? A ideia da filosofia. Por que existo? Por que estou aqui? Talvez nem todas as pessoas façam essas perguntas importantes, mas elas são perguntas válidas, né? E por fim aqui, mas não exaustivamente, se a Bíblia é soprada por Deus, sabemos como o passado foi e como o futuro está traçado. Deus revela isso na sua palavra. Sabemos porque o universo existe. Sabemos porque nós existimos. E sabemos o que vai acontecer no futuro. Quando eu digo essas afirmações que a Bíblia dá,
Eu não quero dizer aqui que todas elas são exaustivas. Você não sabe o que acontecerá no seu futuro, mas Deus fala o que o futuro reserva. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Para aqueles que não estão em Cristo, já estão condenados. Então, essas verdades, a Bíblia, ela revela. E se a Bíblia é soprada por Deus e é verdadeira, logo nós podemos confiar em tudo isso. Agora, pense no seguinte, se a Bíblia não for verdadeira, isso tudo que nós estamos acreditando e falando aqui, não passam de ilusões temporárias, que mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar a um ponto e vamos dizer assim, quanto tempo andei enganado. E esse também é um pensamento lícito. Duvidar não é necessariamente errado. A dúvida pressupõe que você deseja descobrir a verdade. Se é assim, seja muito bem-vindo. A Bíblia vai revelar a verdade. O problema é quando a dúvida ela não está baseada com o desejo de buscar a verdade, mas sim na idolatria do próprio coração. Que quer dizer o quê? Não importa o que você me diga, eu já tenho o meu conceito definido. E é assim que os seres humanos que não creem em Deus fazem. Então, eu gostaria aqui de fazer um exercício interessante e que talvez você ainda não tenha feito, que são as considerações a respeito da inspiração. E hoje eu acho que vai dar tempo aqui de falar da autenticidade. Então, 2 pressupostos que eu quero trabalhar com vocês para você poder confiar na Bíblia, para você dizer assim, eu posso confiar na Bíblia, eu aprendi, que é o que? Autenticidade, a ideia de algo autêntico, real, e veracidade, é verdadeiro? Parece que em alguma medida essas palavras quase são sinônimos, mas não são. Nesse conceito do que nós vamos falar, nós queremos dizer aqui, a Bíblia é a prova de teste de autenticidade? Será que ela passa nos testes? Para depois nós chegarmos e vermos se ela passou nos testes de autenticidade, se ela é digna de ser confiável, se ela é verdadeira. Então aqui nós vamos falar a respeito disso. E a pergunta que talvez você deva fazer é, como eu sei, e isso talvez você já tenha escutado a respeito, eu já escutei bastante. Como eu posso saber se essa Bíblia que nós temos hoje, ela é a mesma que foi escrita originalmente? Lá nos autógrafos, a gente chama de autógrafos dos primeiros escritos, né? Porque normalmente uma pessoa, e muitas vezes ela é sincera, ela olha para a gente e diz assim, mas tantos anos depois é impossível que ela não tenha tido nenhuma adaptação, mudança, melhorias, enfim. Isso vocês já escutaram? Ninguém escutou? Que bom. Eu já escutei várias vezes num debate a respeito por que crer na Bíblia. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens e ela já foi tanto tempo atrás e a gente sabe que tudo que é escrito há muito tempo atrás, com o tempo a tendência é ser distorcido. Isso não é necessariamente mentira. A gente vê muitas formas dessa afirmação verdadeira. Mas com relação à Bíblia, será que isso é verdade? E aí a pergunta que nós devemos também fazer é, como saber ao certo se os autores, aqueles que escreveram os livros da Bíblia, podem ser considerados testemunhas confiáveis? Essas são as 2 perguntas que você tem que se fazer quando você pensa em autenticidade e veracidade. Autenticidade, como saber se a Bíblia que nós temos hoje é autêntica? Ela é a mesma que foi escrita originalmente? Lá nos escritos originais? E com relação à veracidade, como saber se os autores bíblicos eles são dignos de confiança no sentido de que eles são verdadeiros? Porque afinal de contas, meus irmãos, todo escrito é um tipo de testemunho, certo? O documento que você carrega aí, chamado documento de identidade, ele é um testemunho que alguém fez sobre você e documentou. O ponto aqui é como nós podemos saber se são testemunhas confiáveis, certo? Uma coisa importante aqui que nós devemos falar é, não existem mais os escritos originais. Aqueles textos da pena do apóstolo João, da pena do apóstolo Paulo, eles não existem mais. Ah, mas então agora meu castelo de areia foi desmontado. Não, queridos, porque não existe nenhum livro da antiguidade que esteja no seu aspecto original.
Aqui o que nós temos são cópias. E o ponto aqui que nós vamos falar é como saber se essas cópias, elas remetem ao original ou não. Como nós fazemos isso? Nós temos que ser muito sinceros biblicamente e tudo. Não, existe aqui por trás disso uma coisa chamada ciência. Nós precisamos pensar a respeito dessa ciência, que é como um historiador chega à conclusão de que um livro é ou não confiável. Note que aqui não tem um aspecto religioso. Essa ciência, ela não é feita apenas com a escritura. Ela pode ser feita com qualquer livro antigo, certo? Olha que interessante. Então, a Bíblia, ela se encaixa nisso, porque é a mesma forma como vai ser tratado todos os livros. Até aqui entendido? Eu até falaria sem microfone, mas vocês devem ter percebido que minha voz não está das melhores, das mais confiáveis. Então, a ideia da autenticidade, que é algo que nós queremos descobrir, ela não está apenas reclusa à palavra de Deus, a Bíblia. Isso é essa maneira que eu vou mostrar aos irmãos, é a maneira que todos os historiadores fazem para determinar se um livro antigo é confiável ou não. E aí, a partir disso, vocês vão tirar as próprias conclusões, se a Bíblia é autêntica ou não. O que normalmente precisa ser respondido a respeito da autenticidade? 3 perguntas. Qual cópia mais antiga? Quando se fala em cópia mais antiga, é a ideia de a cópia tem que estar o mais próximo possível do tempo em que ela foi escrita. Essa é a ideia de cópia mais antiga. O que eu quero dizer com isso? Digamos que você quer falar a respeito de algo que foi escrito no ano 100 depois de Cristo. Quando a cópia é mais próxima do 100 depois de Cristo, ela vai ter um grau de confiança maior ou não. Entenderam? Então, por exemplo, se nós pegarmos um documento antigo e datarmos tempo, você vai ver se ele é mais ou menos confiável. Eu já vou explicar melhor isso. Essa é a primeira pergunta. A segunda é, quantas cópias existem? Quantas cópias? Quantos documentos ainda persistem nos nossos dias? E por último, que talvez seja a conexão mais importante, é quanto essas cópias que existem variam de informação entre uma e outra. Ou seja, não tem como confiar numa coisa que uma opção fala para você ir para o norte e a outra fala para você ir para o sul. Essa informação não adianta ter 10 mil manuscritos, documentos, se as informações forem muito contraditórias. Entenderam? É como se você pegasse o depoimento de uma testemunha e esse depoimento num dia ele diria que estava vestindo azul e num outro testemunho ele diria que estava vestindo vermelho. Qual eu confio? É contraditório. A confiança foi abalada. Certo? Então, o nomezinho que se dá para isso é chamado crítica textual. Esse trabalho da crítica textual é um trabalho científico. Ele é um trabalho que é feito nas escrituras, existe a crítica textual própria da Bíblia, mas de maneira geral a crítica textual ela tem qual a função? Averiguar a autenticidade, dentro daquelas 3 perguntas que eu acabei de falar, e a fidedignidade, ou seja, esses relatos eles são dignos de confiança, o quanto através dos tempos do manuscrito mais antigo para o manuscrito mais novo, o quanto essa informação foi distorcida. Já brincaram de telefone sem fio? É a mesma ideia. O primeiro que escuta a palavra do telefone sem fio quase sempre sabe, mas chega no fim da fila, a informação foi bem distorcida. E isso não é muito diferente do que aconteceu com livros que são chamados de apócrifos. Eu nem ia falar sobre isso, mas vou falar rapidinho. Quando você dá um tempo muito longe entre o escrito e o fato,
existem tempo, ou melhor, do fato para o escrito, existe uma grande chance do pessoal colocar umas coisinhas a mais. Então, se você pegar alguns evangelhos apócrifos, eles contam histórias que Jesus era um gigante. Eles contam histórias que você vai comparar com a Bíblia e você vê o quanto eles aumentaram. Parece que quanto mais conta um conto, aumenta um ponto. Já escutaram esse ditado de pescador? É essa a ideia. Então, quanto mais longe da cópia do original, mais chance das informações serem distorcidas. É assim que um historiador faz. Certo? Até aqui, beleza? Tranquilo? Então, ok. Então, eu quero falar com vocês a respeito ainda dessas considerações da autenticidade. E aqui nós vamos responder as perguntas 1 e 2, que eram: qual cópia é mais antiga e quantas cópias existem? Para você verificar a autenticidade de um documento, aqui se tratando de documentos antigos. Quando eu falo antigos, nós estamos falando de centenas de anos atrás, certo? Então, autenticidade. Quanto mais próximo do escrito e quanto maior o número de cópias. Essa é o critério para se responder as duas perguntas. Quanto mais longe, pior. E quanto menos cópias, pior. Então imaginem aqui que nós estamos aqui esse livro Em Defesa da Fé. O autor é muito feliz e ele trata da ideia de o auditório da autenticidade. E como ele classifica isso? Ele diz assim: imagine que o púlpito, o palco, é onde está o marco zero. A notícia foi escrita aqui. Certo? Em cada uma dessas cadeiras que vocês estão, são 100 anos para frente. Então, do ponto zero, quanto mais profundo em direção ao pastor Fernando for, mais longe ao tempo e menos confiável. Faz sentido? Entenderam? Então, por exemplo, se a gente falar de um escrito no ano 100, a primeira fileira seria o ano 200, 300, 400, 500 e assim por diante. É assim que se faz para verificar a autenticidade de um texto antigo, de um livro. E também, depois disso, de quanto tempo, quantas cópias resistiram? Quantos escritos tem? E essas cópias, elas estão datadas em que fileira? Elas estão logo no escrito? Elas estão lá no meio do escrito, séculos depois? Ou elas estão já muito tempo depois? Estão entendendo até aqui? Está fazendo sentido? Então, muito bem. A comparação entre os livros da antiguidade que eu quero trazer com vocês são talvez dos três maiores livros ou mais conhecidos livros dos historiadores e comparar isso com as Escrituras, com a Bíblia, com o Novo Testamento em especial. Então, quais livros nós vamos falar aqui? O Tratado de Lógica de Aristóteles. Esse é o primeiro livro, é um livro da antiguidade. Nós vamos aplicar essa pergunta 1 e 2. Qual o tempo que a cópia tem? E quantas cópias existem? Nós vamos fazer essa aplicação. O segundo é a História das Guerras da Gália, de Júlio César. E o terceiro, esse aqui talvez seja mais comum ao seu ouvido, é a Ilíada de Homero. São 3 histórias clássicas nas quais os historiadores se deleitam, e aqui nós precisamos aplicar esses critérios para falar a respeito de autenticidade. Note que nós vamos fazer uma crítica a eles. Crítica em que sentido? De descobrir o quão confiável eles são. E por último, o Novo Testamento. Então essas considerações, vamos lá. Autenticidade, perguntas 1 e 2. Lembram quais são as perguntas? Em que fileira esses escritos estão? Que distância do escrito original? E nós vamos falar também quantas cópias existem. Eu estou sendo repetitivo porque é muito interessante que você aprenda e que você coloque seu cérebro a raciocinar nisso. Então a ideia é a seguinte, a ideia é mais ou menos a seguinte, falando de maneira corriqueira. É como eu falar uma notícia ao irmão Marcos hoje e daqui a 1 ano ele repassar essa notícia. A chance dessa notícia que eu passei ser perdida ao longo do tempo é maior ou menor? Maior.
É assim que acontece. É assim que acontece com os escritos antigos. Então vamos lá. Aristóteles. Os historiadores, eles têm como um acordo que em torno de 340 a.C. ele foi escrito, essa cópia. E a cópia mais antiga que se tem hoje data de 1100 depois de Cristo. Notou aí uma lacuna de tempo enorme? E quantas cópias tem? 5 cópias. Então, 1440 anos do original. Do texto escrito da mão de Aristóteles, para as cópias que tem, são 14 fileiras. Ele estaria lá no fim da fila. E poucas cópias. E isso é tido pelos historiadores como sendo autêntico e confiável. Note bem. Então pense comigo. Poucas cópias e com muita diferença do escrito original. A chance de estar distorcida é grande ou é pequena? Enorme. Enorme. Depois de Júlio César, 50 a.C., escrito. A cópia mais antiga que se tem é 1000 depois de Cristo. Tem 9 cópias. Melhorou no aspecto da cópia e melhorou no aspecto do tempo. 1050 anos do original. Ele já vem para frente nas fileiras. Ele está na 11ª fileira da autenticidade. Entendido? Então, olha só. O texto confiável está em mim. O mais confiável. Por quê? Porque eu sou o início. Quanto mais distante vai ficando, mais duvidoso. E esses 2 documentos da antiguidade são recebidos pela esmagadora maioria dos historiadores sérios como sendo digno de confiança. Sendo digno de que o que está escrito pode ser confiado. Agora, a Ilíada de Homero, escrito 800 a.C., bastante tempo, e a cópia mais antiga está em 250 depois de Cristo. Quantos anos aí? Vocês podiam ler, né? Fazem a cola ali, se não são bons de matemática. 1050 anos depois. E tem 650 cópias disponíveis. Aqui, a Ilíada de Homero, ela está na mesma fileira de César, mas ela tem muito mais cópias a seu favor. Então, ela é, comparado com Aristóteles, ela é muito mais digna de autenticidade. Compreenderam? Entenderam? Interessante isso, né? Então, estes são, queridos, os escritos da antiguidade aceitos pela esmagadora quantidade, a maioria dos historiadores aceitam esse processo de crítica textual. Por quê? Porque é uma maneira confiável. Você faz esse cruzamento, perguntas 1 e 2. Agora, eu quero trazer para vocês, responder a pergunta 1 e 2 a respeito do Novo Testamento. Então, vamos lá. Vamos ver o que nos aguarda aqui. O Novo Testamento, cerca de 90 anos depois de Jesus, vocês devem lembrar que o nosso calendário ele é dividido em antes de Cristo e depois, sendo que o nascimento de Cristo é o marco 0. Então, Cristo viveu em torno de 30 anos, ao que a gente sabe, né? 30 e poucos. E 90 anos depois disso, ou seja, 60 anos depois que Cristo voltou aos céus, o Novo Testamento estava completo. Todos os livros estavam escritos. E aí a gente pergunta, temos que fazer esse cruzamento com o palco. 90 depois de Cristo é a data base. Então, um fragmento do Evangelho de João, quando eu falo em fragmento, se eu não me engano, se não me falha a memória, é um pedacinho do Evangelho de João, capítulo 18, ele tem do tempo da Escritura. Não é o original, mas é uma cópia que não passou nem da primeira fileira. Ela está entre a primeira fileira e o palco. Mas é só um fragmento. É verdade. Mas depois disso, na segunda fileira, nós vamos ter os evangelhos de Lucas, João, 1 de Pedro, 2 de Pedro e Judas completos. Apenas menos de 200 anos depois do que foi escrito. Ele está na segunda fileira. Já deu para perceber alguma diferença para aqueles outros? Pois muito bem. Então, depois disso, 2 manuscritos completos. Quando eu falo manuscritos completos, é a ideia do Novo Testamento inteiro.
2 manuscritos completos do Novo Testamento, eles têm na terceira fileira. 300 anos. Só isso já seria digno de aceitação. Mas daí quando a gente parte para a fileira nona, que seria 1 século antes da melhor ideia de Homero, nós temos mais de 5.000 escritos do Novo Testamento. 5.000 cópias. Aí quando você olha isso, você diz, eu estou comparando com outros escritos antigos. Será que o Novo Testamento é digno de confiança da autenticidade? Isso aqui é uma resposta. Esse exercício que nós estamos fazendo, irmãos, é um exercício acadêmico. Eu não estou aqui rogando a vocês que vocês creiam por causa da emoção no coração. Mas eu estou aqui mostrando a vocês um fato que deveria alcançar o seu coração. E deveria aquecê-lo a ponto de você olhar isso e dizer assim, uau, o Novo Testamento é muito mais confiável do que os documentos antigos. Então, qual é a causa que as pessoas não creem? A dureza do coração. Porque se elas crerem, elas terão que tomar uma atitude a respeito do que esse livro fala sobre Jesus. Muito bem, mas talvez aqui você esteja pensando assim, mas a pergunta 3, 5.000 manuscritos, 5.000 cópias, mas se essas 5.000 cópias divergirem, não adiantaram em nada, não é verdade? Você pegar 5.000 cópias que contam cada uma história, não é verdade? É verdade. Então, a pergunta 3 é a variante de manuscritos. Quando a gente pega esses textos, a gente vai pegar Homero, a gente vai pegar Júlio César, a gente vai pegar Aristóteles e vai tentar comparar as cópias e ver o quanto elas se conversam, o quanto as informações são reais e dignas de confiança. A maioria desses escritos não passa de 30% a 40% de assertividade. Por quê? Porque muitas vezes o copista ele acrescenta coisas. Isso nem sempre quer dizer que era de má fé, mas muitas vezes ele acaba adaptando a cópia. E aí a gente olha isso e diz assim, no Novo Testamento deve ter acontecido também. No Novo Testamento ele deve ter também a preocupação com relação a essa variante de textos. Por quê? É mais fácil em 6 cópias ter menos variação do que em 5.000 cópias. E eu concordaria com esse seu raciocínio, se esse fosse o seu raciocínio. Eu diria, é verdade. Quanto mais cópias de algo, mais chance de se distorcer. Não é assim? É assim. É assim. Um simples e-mail que se você não copiar, der um Ctrl e copiar e replicar para várias pessoas que você quer enviar, existe a chance de ficar distorcido. Um simples e-mail, uma simples mensagem de aniversário, que se você não copiar certinho da que você mandou para o Davi para mandar para o Bruno, a chance de você alterar, a mensagem é de aniversário, mas a chance de você alterar essa mensagem de aniversário é enorme. É enorme. E a chance de você alterar essa mensagem de aniversário de um ano para o outro é ainda maior. E a chance de você alterar de um século para o outro aumenta em muito. A chance de você adulterar isso sem intenção, muitas vezes, em 1000 anos, é quase impossível. É quase impossível você não ter distorção. Por mais inocente e sincero e honesto que seja um copista, a chance de isso mudar é grande ou é pequena? É enorme. É enorme. E isso nós não devemos, quando uma pessoa que é sincera e tem dúvidas vem nos questionar, nós não devemos fechar os olhos e dizer assim, se não quer acreditar, não acredite, eu acredito, cada um na sua. Não, nós devemos ter uma resposta plausível. É verdade que mesmo que nós dermos as melhores respostas, a conversão e a convicção vem sobrenaturalmente. Mas isso não quer dizer que você não possa direcionar o intelecto da pessoa. Você deve direcionar o intelecto. Quando nós falamos a respeito de sabermos evangelizar, você precisa saber a notícia para você poder
falar o caminho. Então, o Novo Testamento, esses mais de 5.000 manuscritos, ele tem na similaridade que é do mais antigo, primeira fileira, até a nona fileira. Quando você olha eles, cruza e faz o que eles chamam de crítica textual para ver, ele tem mais de 99,5% de conexão, de assertividade. Quando eu olho essas coisas assim, eu fico chocado. Eu fico chocado porque eu não estou trabalhando com uma fé cega. Eu não estou me convencendo de algo que não é explicável. Mas eu preciso me submeter a esse percentual e não tratar isso como se não fosse relevante. Esse percentual aqui, ele está conectado num livro de um jornalista chamado Lee Strobel. E ele era um jornalista, ou melhor, ele é um jornalista policial. O que um jornalista policial faz? Ele pega os fatos, certo? Ele pega os fatos e ele vai averiguar o quão esses fatos são confiáveis. E a esposa dele, num determinado momento do relato de sua história, ela se converte. Deus alcança ela, ela vira crente. E ele diz que ia provar que aquilo era mentiroso. E ele ia usar os fatos todos verídicos, históricos e de autenticidade para chegar à conclusão que aquilo era um conto de fadas. Mas então ele sempre foi alguma coisa que nem todos são, honesto intelectualmente. A ponto de, se chegar ao resultado que ele não espera, ele ter que dar o braço a torcer. Foi o que aconteceu. Ele é um grande defensor do Evangelho. Porque quanto mais você afunila atrás de informação, mais convicto, convencido e certo você fica. O filme é o relato dele, né? Isso, mas esse percentual aqui, Norman Geisler, que é um teólogo extraordinário de apologética, ele cita esse percentual. Então, queridos, além de ter mais manuscritos, a Bíblia teve a sua pureza doutrinária preservada. Abra aí sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versos 24 e 25 diz assim: Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A ideia, queridos, é que Deus preservou a sua palavra, sem sombra de dúvidas, não tenha a mínima dúvida. Mas isso não anulou um processo de raciocínio lógico onde os homens se tornam ainda mais indesculpáveis. Existe algum tipo de explicação a não ser uma preservação por milhares, por muitos séculos e séculos, e você conseguir chegar nessa assertividade que não teve variação? Não existe. Então nós não abandonamos o fato do nosso intelecto, mas nós nos submetemos ao que a palavra de Deus ensina, que Deus preservou ela e preservará. E preservará. Então, eu gostaria que você tivesse muito claro isso a respeito da autenticidade, que nenhum outro documento, nenhum outro documento no planeta Terra se compara com o Novo Testamento, no quesito autenticidade. Eu não estou nem apelando à volição do seu coração, para você ter prazer e desejo pela palavra de Deus, que isso é o que eu mais desejo que você tenha. Mas eu estou aqui me concentrando de que a confiança no manuscrito bíblico é incomparável. É a prova de reprovações. Nós podemos seguramente afirmar, respondendo aquela pergunta no começo, de o que nós temos hoje é uma representação fiel dos autógrafos originais. Por quê?
por causa de todos esses processos a respeito da crítica textual. Semana que vem eu quero trabalhar com vocês e falar a respeito da veracidade. Da veracidade. Pode falar, irmão. Uhum. É uma ótima pergunta. Então, existem versões que são traduzidas dos textos originais ou das cópias mais confiáveis, né? Aquilo que a gente chama de cópias mais confiáveis. Algumas Bíblias até elas têm um asterisco quando existe alguma coisa, ou entre parênteses, que não tem nos manuscritos mais confiáveis, que seriam o quê? A ideia dessa aqui da historicidade, do tempo. Então existem alguns acréscimos que provavelmente foram de copistas, que são essa representação desse 0,5%. Tendo explicado isso, nós aqui na igreja nós não adotamos uma única tradução como sendo a melhor. Por quê? Porque aqui nós temos que lembrar que o que é confiável são os originais. As traduções que nós temos hoje, elas são confiáveis, mas elas não são dignas de nós chegarmos e dissermos assim, não leia a NVT, a NVT nós não aceitamos. Não, então eu lhe diria assim, das que eu tenho preferência, por causa que ela ainda continua respeitando muito de uma beleza literária, é a ARA e a NAA, que é a ARA um pouquinho aprimorada. Para talvez uma devoção mais pessoal, Bíblias que acabam facilitando a linguagem, como a NVI e a NVT, são bastante indicadas. Então não temos aqui a postura de dizer assim, só essa versão, desde que ela seja traduzida das cópias mais confiáveis. Por exemplo, a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, ela não é uma cópia confiável. Por quê? Porque ela é uma parafrase do texto. Quer dizer que nós devemos sair queimando ela? Não, mas quer dizer que você deve ter cuidado. Por quê? Porque muitas palavras, elas perdem a força do original para facilitar. Então, quando nós falamos de expiação e propiciação, que são as ações efetivas de Jesus por nós na cruz, elas não são iguais. E essa linguagem de hoje, ela traz essa ideia dessas duas, a propiciação e a expiação, como sendo a mesma coisa, aceitos. Então, isso é perigoso, porque talvez você deixe de saber o contexto inteiro do que o autor original tinha para apresentar. Então, uma parafrase é algo que eu faço com você quando eu lhe explico um texto bíblico com as minhas palavras. Pode ser que você acerte no alvo, mas pode ser que você erre, mesmo que seja sincero. Não sei se respondia. Excelente lembrança. Uhum. Uhum. Perfeito. Perfeito. Uhum. Perfeito. Exatamente. A gente tem que lembrar que todo tradutor teve o trabalho árduo de fazer algumas coisas serem entendíveis na nossa língua, né? Então, por exemplo, Efésios lá, tem o texto de Efésios, se não me engano, no capítulo 4, que ele fala para os pais não aborrecerem os filhos. E depois ele fala de novo para os pais. E é interessante como na nossa língua portuguesa, a gente tem que entender o contexto para saber se ele está falando pais e mães, ou pais, homens. E ali naquele texto de Efésios ele fala para os dois, e depois ele fala para os pais. Quando a responsabilidade vai ser aumentada, ele coloca em cima dos pais. Então na linguagem original, isso você consegue detectar. Na linguagem traduzida pelo português, você precisa entender o contexto e, sempre que possível, ir aos originais. Por isso que a Reforma Protestante trouxe a ideia de sola scriptura. É daí que vem. Eles voltaram aos originais, por quê? Porque lá é a confiança. Lá é a confiança, é de lá que nós trazemos. Então, toda a confissão de fé, por mais bíblica que ela seja, ela não se equivale à Bíblia. Tá bem, queridos? Deu para entender?
eu incentivo os irmãos a não faltarem semana que vem, que essa é muito interessante a respeito da veracidade. Vamos ter uma palavra de oração? Santo Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de aprender que podemos confiar na Tua santa palavra, que podemos ter bons argumentos para explicar àquelas pessoas que ainda não sabem a razão da nossa fé. Que o Senhor seja sempre o alvo da nossa vida cristã, das nossas atitudes, e que o nosso desejo seja, Senhor, cada vez mais te tornar conhecido. Ajuda-nos, porque tantas vezes não é fácil, o nosso coração se aperta de medo da resposta daquelas pessoas que nós vamos falar, mas que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê um vislumbre do que essas pessoas estão perdendo sem te conhecer e sem aprender da tua palavra. Então, que a nossa motivação a respeito disso seja sempre regada em amor corajoso. Que muitas vezes esse amor corajoso não vai ser bem recebido, mas que o Senhor nos ajude a vivermos com a certeza de que devemos fazer aquilo que o Senhor espera. Que o Senhor seja honrado, engrandecido e que o Senhor seja ainda mais glorificado por meio da tua ajuda em nossas vidas. Nós reconhecemos que não conseguimos fazer nada sem a tua ajuda. Então nos ajuda para que o teu nome seja ainda mais glorificado pela nossa fraqueza, por aquilo que nós aprendemos e temos a convicção que não somos sem ti. Que o Senhor seja sempre exaltado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.